Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito da política de preços da Petrobras. Essa política de preços que foi criada então pelo Pedro Parente e pelo Michel Temer, né? No intuito de igualar os preços dos combustíveis do mercado interno e do gás de cozinha, né, aos preços do petróleo comercializado internacionalmente. Então vamos entender qual é a lógica desta política. Bem, a lógica dessa política é pegar então o preço do petróleo produzido aqui no Brasil, que é um preço muito mais baixo do que o preço do mercado internacional. A partir disso, igualar esses preços imediatamente ao preço do mercado internacional. Então, se a gente consegue produzir aqui com o pré-sal extraindo, com a Petrobras extraindo esse petróleo do pré-sal a $9, vamos explicar, tentando demonstrar como era anteriormente e a comparação de como é agora. O que os governos do PT faziam com relação ao preço do petróleo? Eles faziam, no caso, um ajuste, no caso do preço, né, a longo prazo, o qual, durante um determinado período, se esses preços internacionais eles estivessem altos, a Petrobras ela mantinha os preços naqueles valores por aquele tempo, e aí iria mantendo esse preço. Quando esse preço ficava alto por muito tempo, aí sim a Petrobras ela iria lá fazer um reajuste. Normalmente esses reajustes aconteciam de bastante tempo em bastante tempo, na faixa de 6 em 6 meses, mais ou menos. Esses ajustes intermediários feitos pelo governo para manter esses preços normalmente eram realizados através de impostos da própria CID ou contribuições, que é a própria CID, e também não tinha assim, uma política de internacionalização desse preço do petróleo aqui no Brasil. Então o que o governo fazia? Ele trabalhava em cima do preço de produção desse petróleo, de extração do petróleo. Se o Brasil ele consegue extrair o barril de petróleo a $9, era esse cálculo que era feito na hora da Petrobras vender esse petróleo para as refinarias. E aí, a partir disso, as refinarias ela conseguia, então, ter uma competitividade maior, produzir os derivados do petróleo a um preço menor, e aí, a partir disso, repassar para o consumidor gasolina, óleo diesel e o gás de cozinha a um preço muito mais baixo do que são utilizados hoje. O que o Pedro Parente fez? O Pedro Parente ele fez uma política de desconsideração do valor gasto para a produção do petróleo. Então, se o Brasil hoje ele produz o barril a $9 no pré-sal, a $9 o barril, ele automaticamente, na hora de vender esse barril para a refinaria, ele aumenta o valor de $9, que é o preço de operação da Petrobras, para $70, que é o preço do petróleo no mercado internacional. Ao fazer isso, automaticamente, ele faz com que a refinaria ele compre esse petróleo de um preço mais caro, e quando ele fabrica quando ele faz o combustível, no final, esse valor ele vai estar muito mais alto, né? Então é por isso que o valor nas bombas ele cresceu tanto, chegando a crescer 56% a gasolina em pouco mais de 8 meses, e também o óleo diesel e o gás de cozinha, porque na verdade a gente está produzindo petróleo aqui no Brasil, mas e a gente está comercializando ele em um preço internacional, em dólar, como se a gente não produzisse nada de petróleo aqui no Brasil. É uma lógica que não é utilizada em nenhum país do mundo utiliza essa lógica. É como se a gente fosse um país que não produzisse nenhum barril de petróleo. E aí, por a gente não produzir nenhum barril de petróleo, a gente tem que comprar todo o petróleo do mercado externo. Só que a gente produz muito petróleo, a gente é autossuficiente em petróleo. Então, essa lógica de governo, essa lógica de preços, ela desconsidera isso e iguala os preços ao mercado internacional, e quem paga a conta é o consumidor. Essa é a lógica dos preços do Michel Temer e do Pedro Parente. Nessa lógica, então, totalmente neoliberal, as avessas, né, porque não considera apenas os acionistas da empresa, que estão lá em Nova York, e os acionistas da Bolsa de Valores, que é a Bovespa lá de São Paulo. Mas a população mesmo, ela não considera. É uma lógica estatal onde a maioria da população é dona da Petrobras, como foi explicado aí nos vídeos anteriores, mas a população ela é irrelevante para a Petrobras. Simplesmente o que vale é o mercado, os acionistas e a quantidade de recursos que a empresa vai produzir.
é uma lógica totalmente fora de lógica. Eu não consigo definir isso de outra forma. Eu sou dono de uma empresa, o qual eu não tenho gerência nenhuma sobre ela, porque todas as minhas atividades elas são realizadas para benefício dos acionistas. Isso numa empresa privada, isso é plenamente possível. Mas nós estamos falando de uma empresa pública, uma empresa do povo brasileiro, que deveria primar tanto pelos interesses dos acionistas, mas também, principalmente, pelos interesses da própria população. Essa é a lógica de uma empresa pública funcionar, e de uma empresa de economia mista funcionar. Mesmo porque a maioria dos aportes e a maioria dos investimentos históricos que foram feitos nessa empresa para que os acionistas pudessem ter hoje as ações deles foram realizadas pelo Estado. Mas a lógica neoliberal do governo Michel Temer e do Pedro Parente muda totalmente essa lógica e quem paga a conta são os consumidores de tudo isso. Então, essa é a mudança principal da lógica de preços do Pedro Parente e do Michel Temer, né? Para piorar ainda a situação, eles fazem essa política de uma forma que as nossas refinarias elas não se tornem competitivas em comparação com as refinarias internacionais. Então, o que a gente está fazendo basicamente? A gente está pegando esse valor, esse petróleo daqui, exportando esse petróleo bruto para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, está refinando esse petróleo, fazendo esse produto bruto ele virar um produto industrializado e vendendo boa parte desse produto para cá para o Brasil, sendo que as nossas refinarias aqui do Brasil, elas estão, grande parte delas, na faixa de 30% delas, estão ociosas. Então você deixa de produzir riquezas no Brasil para transferir essa produção de riqueza, de recursos e de emprego para os Estados Unidos. Então, é muito estranha a lógica do Michel Temer, sabe? E do Pedro Parente, assim. Não tem como entender a lógica deles. O que a gente sabe é que a gente está pagando uma gasolina muito cara exatamente por essa lógica privatista e de atender interesses internacionais e de acionistas ao invés dos interesses do país, que deveria ser a lógica de uma empresa de economia mista nacional, e que a população está sofrendo, os caminhoneiros estão sofrendo, o frete está mais caro, isso gera inflação e gera também uma espécie de caos, que foi o que a gente teve com a greve dos caminhoneiros, porque já não aguentam mais uma política que privilegia o mercado e os acionistas internacionais, a população brasileira. Então, esse é o modelo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aí, que eu vou tentar explicar de uma forma mais clara, talvez em um próximo vídeo, porque o modelo é um pouco complexo mesmo porque ele foge da lógica. Então, para entender algo que é ilógico, é muito mais difícil do que entender algo que é lógico. E assim, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho então sobre a greve dos caminhoneiros, e nos vídeos posteriores a gente vai voltar nesse assunto da política de preços da Petrobras e das ações do governo para resolver essa crise aí com os caminhoneiros. Então eu agradeço a vocês pela presença aqui, por assistir o nosso vídeo, e eu peço que se inscrevam no nosso canal do YouTube para poder receber mais informações e a gente poder discutir um pouquinho mais sobre esses aspectos da Petrobras e aspectos da política e da nossa sociedade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.